Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso curso de alfabetização matemática da EJA, com a aula número 1, onde nós veremos o que é matemática, matemática no dia a dia, a história da matemática e o nosso sistema de numeração. O que é matemática? A palavra matemática vem do grego, é uma junção, né? Nós temos matemático, junção matema mais tique. Matema significa ciência, compreensão da natureza, e tique significa arte. Então, a matemática é a ciência ou a arte de aprender e decodificar a natureza. A matemática no dia a dia. A matemática ela está presente em várias situações do dia a dia, né? Então, se nós observarmos, nós podemos perceber a sua presença nos contornos, nas formas dos objetos, nas medidas de comprimento, no lazer, nas brincadeiras, como aqui as crianças estão brincando de amarelinha, de esconde-esconde, elas utilizam os números. A matemática ela possui um conjunto de símbolos e sinais que servem para facilitar cálculos e expressões. A matemática e os números foram fundamentais para a invenção e desenvolvimento do computador e do telefone celular. Quando nós acordamos, nós olhamos para onde? Para o relógio. Então, nós já temos o contato com os números. Ao sairmos de casa, quando calculamos o tempo para chegarmos ao nosso compromisso, nós também fazemos o uso do relógio. Outras ciências não se desenvolveriam se a matemática não existisse e não fosse estudada. Então, ela é fundamental para o desenvolvimento mental, para o desenvolvimento do nosso raciocínio. Um pouquinho da história da matemática. Há milhares de anos atrás, o ato de contar elementos tornou-se importante para o homem primitivo. Este conceito não nasceu de uma única pessoa ou de uma tribo específica. Antes de existir a definição de um número como um símbolo propriamente dito, que representam uma quantidade, essa relação era feita entre objetos diferentes. Então, um exemplo aqui do pastor de ovelhas, né? Como que ele fazia para controlar o seu rebanho? Cada ovelha que saía para pastar correspondia a uma pedra. Então, o pastor colocava todas as pedras em um saquinho. E no fim do dia, à medida que as ovelhas entravam no cercado, ele ia retirando as pedras do saquinho. Que susto levaria se após todas as ovelhas estarem no cercado sobrasse alguma pedra? Significaria que ele havia perdido alguma ovelha. Nos primeiros tempos da humanidade, para contar eram utilizados dedos, eram utilizados traços em ossos, em rochas, nós em corda, riscos em gravetos. Mais ou menos 10 mil anos atrás, o homem começou a modificar bastante o seu sistema de vida. Em vez de apenas caçar, colher frutos, raízes, ele passou a cultivar algumas plantas e criar animais. Era o início da agricultura, graças à qual aumentava muito a variedade de alimentos de que podia dispor para se alimentar. E para dedicar-se às atividades de plantar e criar animais, o homem não podia continuar se deslocando, mudando de um lugar para o outro como antes. Ele passou então a fixar-se num determinado lugar, geralmente às margens de rios e cavernas, e desenvolveu uma nova habilidade de construir a sua própria moradia. Assim, aos poucos, foram criados símbolos, regras, originando assim os diferentes sistemas de numeração. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o sistema de numeração egípcio. Eles utilizavam esse sistema de numeração com esses símbolos. Então, o número 1 era utilizado esse traço na vertical. O número 2 era utilizado 2 desses traços, até chegar no número 9. Quando chegava no número 10, eles já mudavam para essa asa semelhante a uma ferradura. O número 100 era representado por essa corda enrolada, o número 1000 por essa flor de lótus, o 10.000 por esse dedo ligeiramente inclinado, o número 100.000 era esse girino, né? E o número 1.000.000, por vez, né, por último, era esse homem ajoelhado, levantando os braços, né? Bom, no mundo ocidental, a matemática tem sua origem no Antigo Egito e também no Império Babilônico por volta de 3.500 a.C. Os egípcios, eles utilizavam partes do corpo humano para estabelecer medidas. Eles utilizavam pés, antebraço, braço, né? Então, eles faziam uso de diversas artimanhas para poder fazer a contagem, né? Eles empregaram a matemática também para observar os astros e criar o calendário que nós usamos hoje, né, no mundo ocidental. Então, a partir do movimento do Sol, da Terra, eles distribuíram os dias em 12 meses ou 365 dias.
igualmente estabeleceram que um dia tem duração aproximada de 24 horas. O sistema babilônico, esse sistema que nós vamos ver aqui, né, ele foi criado a partir da necessidade, né, de ter uma representação numérica, né? E a formação da matemática na Babilônia está ligada à necessidade de controlar os impostos arrecadados. Então, quem pensa que nós não utilizamos esse sistema, né, está enganado, pois a divisão das 24 horas, 1 hora e 60 minutos e os minutos e 60 segundos, é uma herança dos babilônios. O sistema babilônico utiliza a base 60 para a formação de seus numerais. Então, o 0, né, que não representa nada, o número 1 é representado por esse símbolo, né, até chegar no 59. É chamado sistema sexagesimal, né, de base 60. Bom, no sistema romano, os romanos continuaram a aplicar todas as descobertas dos gregos em suas construções, na enorme rede de estrada, do sistema de cobrança de impostos. E eles inventaram esse sistema aqui, ó, esse sistema de numeração romana, onde eles utilizam esses símbolos, que são letras, né? Aqui, ó, um I representa 1, 2 Is, o 2, e assim vai. O 5 representado pela letra V, o 10 pelo X, né? O L, 50, o C representa o 100. Nós utilizamos esse sistema de numeração também, para representar séculos, datas, indicação de capítulos, volumes de livros. E também tem relógios que, ao invés de ver os números que nós estamos acostumados, vem esses números romanos também, né? Que também é uma representação ali das horas. Muito bem, agora vamos ver o nosso sistema de numeração. Nosso sistema de numeração ele é conhecido também como sistema de numeração decimal, porque utiliza a base 10, ou sistema de numeração indo-arábico, né? Muito bem. Os hindus eles conseguiram desenvolver um sistema de numeração que reunia as diferentes características dos antigos sistemas, egípcio, babilônico e romano. Tratava-se de um sistema posicional decimal, né? E esse sistema possuía esses algarismos, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Que são utilizados para contar unidades, dezenas e centenas. São chamados algarismos indo-arábicos, né? Ele é chamado de sistema posicional porque o mesmo símbolo representa valores diferentes dependendo da posição que ele ocupa. E decimal porque eram feitos agrupamentos de 10 em 10, né? E por terem sido os árabes os responsáveis pela divulgação desse sistema, ele ficou conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Até chegar aos números que utilizamos atualmente, os algarismos indo-arábicos passaram por várias transformações. Então, aqui nós temos uma tabela onde nós vemos as modificações desses algarismos desde o século XII. Né? Do século XII, olha como que eram representados os nossos números, bem diferente, né? Aí foi se transformando, foi modificando, até chegar nesses aqui que nós utilizamos, certo? Então, gente, com esses algarismos, nós formamos numerais. O que é um numeral? É o nome dado a qualquer representação de um número, né? Vamos ver um exemplo de como contar o conjunto de bolinhas, onde nós vamos agrupar de 10 em 10. Então, para a gente formar o número 35, nós temos aqui 35 bolinhas, só que nós agrupamos em grupos de 10, porque nós utilizamos o sistema de numeração de base 10, onde nós agrupamos, né, de 10 em 10 quantidades ali, sobrou 5. Então, nós temos 10, 20, 30 e 5. É um sistema de numeração decimal. Muito bem, gente. Então, a história dos números está ligada à história da humanidade. Nós vemos aqui a evolução, né, do homem até chegar nos dias atuais, onde nós utilizamos a tecnologia, onde nós fazemos o uso de números, né? O número está presente no nosso dia a dia constantemente. Muito bem, pessoal. Vamos agora até a próxima aula. Daqui a pouco nós vamos estudar outros conteúdos muito importantes até nós chegarmos nas operações matemáticas. Muito obrigada e beijo. Tchau, tchau.